Como eles vão te avaliar? Isso é muito importante. A redação vale 1000 pontos e nós temos 5 critérios de avaliação. Nós vamos falar sobre os 5 aqui. O primeiro item é modalidade, vale 200 pontos. Então, se eu tenho 5 critérios, eu tenho cada um valendo 200 pontos. A modalidade, eles vão perceber se você utiliza o bom português, se você não se expressa por meio de gírias. É exigido de você textos formais, não textos informais. A gíria a gente vai conversar com os nossos amigos lá fora, mas neste momento da redação você vai ter que ser um pouco mais formal. Então utilize o bom português, a norma culta, a gramática corretamente. Tome cuidado com a pontuação, com o uso de crase. Tem muitas regrinhas e muito material disponível para você hoje nas redes. O vocabulário também é essencial. Tente utilizar palavras apropriadas para cada momento. Mas olha lá, hein? Sem inventar palavra que você nem tem certeza se utiliza daquele jeito. O segundo item a ser avaliado, e que também vale 200 pontos, é o tema da sua redação. Pessoal, muita atenção aqui. Analise palavra por palavra que compõem o tema da sua redação. Por exemplo, se o tema for gravidez na adolescência prejudica o mercado de trabalho para meninas, você não vai falar de mercado de trabalho e você não vai falar só de gravidez. Muita gente comete um erro que é pegar apenas uma palavra do tema todo e escrever só sobre aquela temática. Se essa for a polêmica, você não pode falar só de gravidez, você não pode falar só de adolescente e você não pode falar só de carreira. Você tem que falar desses elementos, deste problema levantado e propor situações de solução para o que foi apresentado. O terceiro item é a coerência textual. É o que eu sempre digo. Você vai começar escrevendo sobre abacaxi e não pode terminar falando sobre laranjas. A falta de coerência é o quê? É uma pessoa que diz que faz algo e faz outra coisa. É uma pessoa que ora diz que concorda com alguma coisa e ao mesmo tempo diz que discorda da mesma coisa. A falta de coerência no texto prejudica muito o entendimento do examinador. Então, se você começou defendendo, se posicionando sobre um tema, você deve ir até o fim com este posicionamento. É importante que você se mantenha firme na ideia que você apresentou. Lá nos argumentos, quando você começou a defender a sua ideia, quando você se posicionou a favor ou contra, ou apresentou uma solução sobre um determinado assunto, você não pode chegar no final do texto desdizendo aquilo que você disse anteriormente. Isso é a falta de coerência. E é um item que vai ser avaliado e é muito importante. O quarto item é a coesão textual. São os elementos como conjunção, preposição, utilizados para dar liga no seu texto. Um texto sem coesão é aquele texto que o parágrafo anterior não se adequa ao parágrafo seguinte. Então utilize-se de elementos como expressões de introdução, expressões de conclusão. Aproveite as conjunções, os pronomes. Eu vou fazer uma frase simples aqui para você entender o que é a coesão. A casa era amarela. A casa era muito bonita. A casa era amarela e bonita. Em vez de se utilizar tantas repetições como casa, 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 você pode construir esse texto. A casa era amarela e bonita. Ela era grande. Utilizou um pronome para substituir a palavra casa. É um exemplo simples, mas para você entender que você pode utilizar outros elementos para dizer a mesma coisa. Verifiquem essas regrinhas, elas serão muito importantes para você. E o quinto e último item a ser avaliado pelo examinador é a sua proposta de intervenção. Eles avaliarão: foi criativo? Ele fez a proposta? Não seja enxuto, escreva mesmo uma proposta, faça uma intervenção de melhoria e de solução da situação-problema, seja articulado, relacione a sua proposta com os argumentos que você já utilizou no desenvolvimento do seu texto, traga detalhes do processo ou do fluxo de intervenção e de melhoria que você vai sugerir no seu texto.
A sua proposta de intervenção também vale 200 pontos e é um item importante, você deve garantir essa nota. O Enem é um momento muito importante na sua vida e vai decidir a instituição que você vai estudar ou o curso que você vai fazer. E hoje eu estou aqui para te apresentar algumas dicas para facilitar a sua vida no momento da prova.